mas ele começou a trabalhar e largou a escola por um motivo, né? Segundo ele, foi quando a mãe dele teve um crédito recusado, né? Né? Tentou comprar fiado, Tentou comprar fiado e não conseguiu, né? E aí, até segundo ele, isso, entre aspas, destroçou. Acho que não tá bem claro, assim, como é que foi a história, como é que ele conseguiu criar esse império da moda, né? E aí, conforme a gente for falando no case, tu vai ver que várias decisões foram contraintuitivas. Velocidade é a palavra que define todo o modelo de negócio da Zara. O que tu tá me dizendo é que a Zara faz o processo todo de design das roupas até a entrega na loja, demoram 15 dias. Tu olha os números da Zara, é a rede que mais cresce, é a rede que tem as melhores margens, que tem o melhor investimento sobre o capital investido, melhor retorno. Referência para as outras redes também, muitas então imitam. Exatamente. Então é uma anomalia, assim, sabe? Faturamento de mais de 38 bilhões de euros, tá? São 161 mil funcionários no grupo, né? Sim. Então, e fora a Zara, enfim, tem uma série de... O grupo ele possui 7 empresas, né? São 6 ou 7. Valor de mercado de 140 bilhões de euros. Sim. Importante destacar que o Amancio Ortega é o maior acionista disparado, né? Ele tem 60%. Bem, amigos do Curioso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas do Curioso. E sem mais delongas, hoje de um tema muito especial para nós. De um case que a gente fala desde o início lá, desde o começo das nossas conversas. E tem um amigo meu que está nessa mesa que sempre cita ele, inclusive vem estudando muito esse case para um produto que a gente vai estar contando para vocês aí em breve. Mas antes de mais nada, Matheus, como é que você está, meu amigo? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado. E você, meu amigo Greco, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Então, Greco, por que a gente vai falar do Amancio Ortega, o Henry Ford da moda? O Henry Ford da moda, Cara, é um case, como tu falou, que é muito interessante, que a gente já conversou várias vezes e a gente curte uma história improvável. Sim. Né? Querendo ou não, embora todo mundo conheça a Zara, acho que não está bem claro assim, como é que foi a história, como é que ele conseguiu criar esse império da moda, né? E aí alguns pontos nos chamam a atenção, que é justamente o fato de a gente estar falando da maior empresa de moda do mundo, né, que criou o fast fashion, e ela não foi criada por um estilista, ela não foi criada em algum grande centro da moda, como Paris, Milão, Nova York, Sim, legal. E sim numa cidade completamente aleatória, vamos dizer assim, de 250 mil habitantes na Espanha, que é La Coruña, né? Então, eu acho que é legal desse case, assim como a gente já falou da Red Bull, e a gente fala sobre outros como da IKEA, que ele desafia a lógica, assim, sabe? Então, é meio que um anti-business case. O cara pegou a cartilha, fez tudo o oposto, e como resultado, o cara simplesmente criou um império com 160 mil funcionários, 38 bi de euros de faturamento. E é o homem mais rico do país também. O homem mais rico da Espanha. E aí, conforme a gente for falando no case, tu vai ver que várias decisões foram contraintuitivas. E no final do dia, tu olha os números da Zara, se algum analista assim, de ações, que, né, começa a olhar o número, tu vê, é a rede que mais cresce, é a rede que tem as melhores margens, que tem o melhor investimento sobre o capital investido, melhor retorno, né? Referência para as outras redes também, muitas então imitam. Exatamente. Então é uma anomalia, assim, sabe? E a mulherada adora demais. E os homens também, eu sou consumidor. E ele que botou La Coruña no mapa, né? Antes dele era só o nosso amigo Djalminha, o Bebeto. Craque de bola. Exatamente.
Não, então, como o Greco disse, nós conhecemos e muitos de nós somos clientes da Zara, enfim, entramos lá, mas para ele chegar, né, nesse ponto de ser um fenômeno global da moda, teve muita coisa que passou, né, muita água que passou embaixo dessa ponte, né? Não foi do dia para a noite que ele criou esse processo, e ele foi realmente um cara que não pegou o que a moda definia como eram as regras do jogo. Sim. Ele simplesmente ousou em fazer praticamente tudo ao contrário, né? E toda a história tem um começo, né? Eu acho que, como sempre, é interessante a gente abordar esse começo, porque ali a gente também consegue entender esse fenômeno global, né? Então, como é que tudo começou, Greco? Não, antes de mais nada, é isso que tu falou, ele é um verdadeiro contrário, né? Então ele não seguiu o status quo, não seguiu a cartilha de como a indústria da moda funciona. Sim. Né? Como é que a cadeia de valor funciona, tem um estilista, tem que fazer pedidos grandes e tal. Ele fez tudo ao contrário, né? E assim, então, começando lá do início, o cara não vem de família rica, né? Sim. O pai trabalhava numa ferrovia, a mãe era doméstica. Aí ele nem concluiu o ensino médio. Né? Ele, justamente para ajudar a família, ele começou a trabalhar com 13 anos numa loja de roupa. Né? E foi lá que ele, na Galícia, né? Sim. Em La Coruña, e foi lá que ele começou a trabalhar, então já desde jovem, 13 anos. Sim. Então ele conheceu ali como funcionava o mercado têxtil, né, como um todo, até ele criar a primeira empresa dele quando ele tinha 27 anos. Acho que só um ponto, Greco, que é interessante, porque as histórias contadas muitas vezes são, enfim, o vencedor contou e dá uma enfeitada, né? Mas ele começou a trabalhar e largou a escola por um motivo, né? Segundo ele, foi quando a mãe dele teve um crédito recusado. Né? Pediu comprar fiado. Tentou comprar fiado e não conseguiu, né? E aí, até segundo ele, isso, entre aspas, destroçou. E ali ele falou que nunca mais isso ia acontecer com a mãe dele. E aí, logo ele falou, né? Aos 12 anos aconteceu isso, e logo ele falou, não, vou começar a trabalhar porque... Sabe que, apesar de ser aquelas histórias que parecem ser construídas por uma equipe que pensou em tudo marketing, isso, eu acabo acreditando pelo perfil dele, por ele ser um cara super tranquilo, né? Não um cara que aparece muito, então parece verdadeiro esse... Com certeza. Independente se for ou não, é que se sabe que ele realmente era de uma família simples, né? Exato. E aí, então, começou a trabalhar cedo, com 13... E o legal também, desculpa te interromper, é que isso foi um estalo para ele não seguir o caminho do pai, né? Do trabalho ferrovia, porque não dava muito retorno e ele queria fazer outras coisas. E aí ele trabalhou nessa loja. Fazia de tudo, né? Que se chama Gala. Que tem até hoje essa loja em La Coruña. Tu até comentou, né? Que tem pessoas que vão lá até hoje. Tem pessoas que vão lá visitar só para perguntar sobre o Amancio Ortega. Porque foi o primeiro emprego dele e ele era muito amigo do filho do dono, né? E basicamente ele era um assistente lá, fazia de tudo na loja. Dobrava roupa. Fazia de tudo. Rapaz de recados. E aí, final das contas, ele ficou lá até os 27 anos, então. E aí, em 1963, ele abre uma confecção, né? Que é a Goa, que é As iniciais dele é o contrário. Exatamente. E aí ele começa, então, com a confecção dele, como ele já... Né, ele tinha pouco dinheiro, mas ele já entendia como aquela indústria funcionava, tinha um contato de fornecedores... E aí ele começou, então, com essa confecção pequena, né? E até tem um ponto legal, né? Que tu falou da... Sim. Pela localidade onde ele estava, como era um lugar portuário, os maridos das esposas iam viajar, passavam longos períodos lá viajando em alto mar, e elas ficavam ali e poderiam ter uma renda, entendeu? Uma renda extra. Então, elas acabaram sendo as costureiras desse negócio que ele montou. E até numa das matérias que eu li, uma delas ficou até
pouco tempo atrás na Zara, então, e muito agradecido, assim, pela aquela oportunidade naquele momento, né? Era uma mão de obra barata, né? Tinha Sim. muitas dessas mulheres que eram topavam, donas de casa até então, exato. enfim. topavam daí- um dinheirinho extra e sabiam costurar bem, Uhum. né? Então foi vendo isso que ele começou a sua confecção fazendo roupões, né? Isso. E aí começou junto com o irmão, Uhum. né? Com o irmão e com a irmã. Eu, O irmão cuidava da parte comercial, ele do design e a irmã da contador. contabilidade. E aí começou pequeno, mas em 10 anos, ele já tinha 500 funcionários. Então, ou seja, a Zara, na verdade, então começa antes, e esse é o DNA da Zara, né? Começa como uma indústria, Perfeito. não uma rede de lojas. Só para explicar, Greco, para ficar também bem claro, o que a Goa fazia? O que ela vendia? Ela vendia direto ao público? Existiam lojas? Ou Não, ela vendia para os varejistas e para os atacadistas. Então, Ótimo. ela não tinha loja. Uhum. Então, isso começou a incomodar também o Amâncio, porque ele não tinha controle sobre o que exatamente o público queria. Perfeito. Né? Então, ele vendia para intermediários, Uhum. né, que eram algum atacadista ou varejista, e isso começou a ele ficar angustiado com isso, porque ele queria ter uma resposta mais rápida de acordo com a demanda, né? Uhum. E a gota d'água disso foi quando um atacadista alemão cancelou em cima da hora um pedido enorme de lingerie da fábrica do Amâncio. Ele já produzia outros Ele já produzia outros itens, e aí esse atacadista cancelou, e ele ficou com esse estoque emperrado, né? E não sabia o que fazer. E aí, então, já com essa vontade que ele tinha de ter um contato mais próximo do consumidor, Uhum. e aí depois disso, esse, vamos dizer, calote que o cara deu nele, Uhum. que ele abre a primeira loja, em Perfeito. 75, justamente para desovar esse estoque, né? E que, curiosamente, ele queria que o nome fosse Zorba. Sim. Só Tipo que tinha... das A cuecas cueca, aqui. Só que já tinha um bar ali perto que tinha o nome de Zorba. E aí o cara, daí ele falou, pô, já tem esse nome aqui e tal. Daí ele acabou escolhendo Zara. Uhum. E em 75, então, ele com 12 anos depois de abrir a confecção, ele já com 39 anos, abre a primeira loja da Zara. Tá. Então o negócio se originou realmente dessa outra empresa que era como se fosse um produtor, uma fábrica uma que indústria. vendia para distribuidores e também provavelmente para as lojas. Só que o que faltava para ele, né, principalmente era um contato mais direto com o cliente, né? Isso. E isso seria de extrema importância para o futuro da Zara, correto? Sim, correto. Esse seria o DNA da Zara, porque ele viu que, já muito cedo, ele viu que não adiantava tu produzir um monte e mandar o estoque lá para a loja e vender, sabe? Entendi. Então, tipo assim, empurrar os produtos para os clientes. Ele queria inverter essa lógica. Ele queria partir da demanda do cliente e aí produzir algo conforme esse cliente queria. O que é o padrão. Sim. Sim. O que é o padrão, tipo, é o oposto da indústria. Exato, era o contrário, né? Perfeito. Então ele percebia que assim, cara, imagina, a gente está falando de 1975, né? Outros tempos, ainda não existia o fast fashion. Uhum. E aí ele percebeu isso, que, cara, o que estava acontecendo? As marcas tinham um estilista que criava algo da cabeça dele, né? Muitos famosos, geniais, Perfeito. criava algo da cabeça dele e colocava para vender. Uhum. Entendeu? E empurrava aquilo. Ditava empurrava a regra, aquilo. né? Ditava a moda. Tá. Exato. Ou seja, conforme o estilista queria. E não o que o cliente queria. Sim. Entendeu? Então, primeiro ponto foi inverter essa lógica. Ele falou, não, Legal. eu quero ficar o mais próximo possível dos clientes e vender para eles o que eles querem. Uhum. Né? Isso em um tempo, né, que não existia sites ou coisas do tipo, que hoje é Nada. muito fácil ver o que Sim. o cliente quer, né? Mas ele já pensava nesse formato de, bom, o que está sendo consumido naquela época, onde era muito mais difícil fazer essa medição e entender melhor o público, né?
E também tinha um desafio, porque quando tu vai para esse lado, tu precisa ter muita agilidade, né? Porque tu percebe o que o cliente quer. Tem que fazer, produzir aquilo, desenhar, produzir, entregar rápido, porque se tu demorar muito tempo já vai ser outra coisa. Então, quando aquilo chegar lá na loja, já vai ter passado, né? Perfeito. Então, e por isso que até nos anos 70 ele já partiu para a computadorização da empresa e tal, justamente para ter tecnologia naquela época, né? Suficiente para fazer esse tipo de gestão mais rápida, né? E por que você fez assim? Porque é o termo que a gente está estudando, foi o termo que utilizaram, né? Ele, inclusive, Ele falava, usa, né? exato. Então, na verdade... Informatizou. Né? E ele foi inspirado em um outro grande cara para fazer isso, não foi, Greco? Cara, não sei se inspirado, mas coincide os períodos, né? Que foi mais ou menos nessa época também. Um outro grande varejista, que é o Sam Walton, que uma vantagem competitiva dele muito forte foi informatizar todo o Walmart, né? Então, querendo ou não, hoje é uma commodity, vamos dizer. Tu ter um software, um sistema que vai cuidar da tua distribuição. Mas na época foi muito inovador e muito caro também, né? Claro. Mas que deu uma vantagem competitiva bizarra até os competidores buscar, né? E o Amancio Ortega já até um ano antes da primeira loja, né? Em 74, ele já tinha começado esse processo de informatizar tudo. É? 74. Antes da loja ele já estava fazendo. Não sabia? Sim. Porque como a gente vai ver aqui no case, o sistema de informação da Zara, ele é muito valioso. Né? Então, assim, o que eu acho? Primeiro, né, que a gente falou, ele não começou como uma loja e aí foi tentar pegar o expertise de indústria, foi o contrário. Então, essa foi uma vantagem competitiva dele. Né? Porque ele viu que tá, beleza, para eu conseguir entender a demanda, para eu capturar essas tendências e conseguir entregar rápido, eu preciso ter o controle da cadeia de valor total. E ele já tinha, né? Então, tipo assim, ele tinha a fábrica e aí com a loja ele começou a controlar da ponta inicial até a final, né? Ele chamava isso de integração racional, né? Exatamente. E aí, como ele tinha esse expertise já de indústria, foi o que ele começou a focar em tornar a Zara numa máquina de eficiência, né, para fazer com que as peças chegassem o quanto antes para os clientes. E aí que tá, né? E não seria um chute, né? Não seria eu acho... Sim. Tem o meu estilista aqui, ele acha que é isso. Não, o que ele começou a fazer, né? Ele começou a ter botar um monte de jovem espalhado em alguma das principais capitais do mundo, como Nova York, Paris, indo em festa, indo em vários eventos e vendo o que as pessoas estavam usando e se reportando para a central, que até hoje é assim, em La Corunha. E aí, como eles já dominavam, né? Imagina, ele poderia muito bem, tá, beleza, tá todo mundo usando isso. Mas se ele não tivesse a produção, ele ia ter que solicitar para algum fornecedor fazer. Vai demorar. E vai demorar, aí pode ter problema de qualidade e tal. E como ele já tinha tudo, né, em casa, vamos dizer assim, ele conseguia fazer muito mais rápido e com controle de qualidade muito maior, que é a principal vantagem da verticalização. Né? Sim. E isso aí, imagina, isso estamos falando dos anos 70, né? 75, né? E aí ele começou, então, nesse processo de fazer essa máquina que é muito bem azeitada e que até hoje ninguém nem consegue copiar. Sim. Então, em 75, na verdade, ele já estava criando o que hoje é mundialmente conhecido, todo mundo fala sobre isso. Imbatível. Né? Sobre dados, conhecimentos, né? E ele já pensava naquela época, né? E, como eu disse, estava no início do processo e tal. Tudo provavelmente era mais custoso, né? Como era o caso de ter que enviar gente lá para ver o que estava acontecendo. E esse cara já teve esse insight naquele momento, né? Que eu acho que a coisa mais importante, né, da história deles realmente foi que é melhor focar no cliente, né? Começar pelo cliente, né? E aí trabalhar de trás para frente, né? A partir disso, fabricar o que o cliente deseja, né? Tá aí a diferença, né? Tá aí isso naquela época, né? Porque hoje tá meio batido já esse negócio de
cliente no centro, Sim. sabe? Isso. Mas se tu for ver, é muito em linha com o que o Bezos e o que o Sam Walton falava, de ser obcecado pelo cliente, estudar ele ao máximo, tentar ver, falar com ele, pegar feedback. E aí, a partir disso, tu vai trabalhando em novas peças. E é legal como isso tá tão no DNA da empresa que ele mesmo participava desse processo, né? Tanto que até tem uma matéria que ele conta, que o jornalista conta que ele estava num trânsito parado e ele viu uma jaqueta assim no motoqueiro. Esse aqui acho que vale a pena produzir. Pegou, ligou pro design no CD lá e já descreveu como é que era para começar já a botar para frente aquela ideia. Então é uma coisa muito rápida, né? E aí, nisso aí, ele conseguiu incorporar muito bem na cultura e na gestão da empresa essa busca pela velocidade. Acho que velocidade é a palavra que define todo o modelo de negócio da Zara. Então, assim, como a gente falou antes, né? Cara, tipo, o mercado da moda funciona de um jeito até hoje, né? Poucas coleções, 1, 2 coleções no ano, um pouco mais que seja, de um estilista que desenha. Sim. E aí as fábricas, a rede faz um mega pedido para fábricas, geralmente na Ásia, que entregam lotes enormes, né? E ele inverteu toda essa lógica, né? Então, só pelo fato de, primeiro, Zara nunca teve estilista. Ele tem um batalhão de designers de 20 e poucos anos que trabalham em conjunto com especialistas de moda colaboradores da parte comercial ali. Então, como se fosse squads, né? Sim. Trabalhando não tem junto. estilista e nem vai nos desfiles, né? Dos grandes estilistas. Nem participa desses eventos. Não participam disso. Então, assim, e aí é dividido em 3 grandes áreas, né? Que é a roupa masculina, feminina e para criança. Então, e aí é assim, um ambiente bem aberto, todo mundo trabalhando junto, justamente também para facilitar a troca de ideias, né? O que aumenta a velocidade. E aí hoje, com lojas no mundo todo, eles separam por regiões e aí diariamente o pessoal de La Coruña fala com os gerentes de loja para falar sobre qual modelo está saindo, qual não está, quantos pedidos teve, né? E captando feedback. Cara, isso aqui não saiu, isso aqui saiu, isso aqui está em alta, isso aqui não está. E aí eles conseguiram, com tudo isso, fazer com que, entre um designer lá, fazer um esboço, um rascunho de uma peça, fazer o protótipo, colocar para produzir e chegar para testar numa loja, conseguiram fazer isso em 15 dias. O que é um absurdo. Sim. Tá, então, o que tu tá me dizendo é que a Zara faz o processo todo de design das roupas até a entrega na loja demoram 15 dias. É de uma peça nova, né? E aí, de novo, né? Estamos falando dos anos 70, depois aí anos 80, acho que até hoje é assim, né? Mas na época era assim, ó, a marca levava, entre esse esboço e chegar na ponta, levava 1 ano. Sim, uma marca normal. Uma marca normal, que seja claro, Ralph Lauren. Tem a coleção de inverno, tem a coleção de verão, tem que ter toda uma equipe para pensar muito. Exato. Aí tu imagina, que fosse lá 2 coleções, né? Primavera, verão, outono e inverno. Aí tu tem que colocar teu pedido com 6 meses de antecedência, com 1 ano de antecedência e comprar sem saber o que vai vender. Um volume absurdo e meio que assim... Vamos ver o que vai acontecer. Reza para sair, né? Sim. E daí esse é um dos problemas também que a Zara evitou, que é, cara, beleza, por mais que o teu estilista seja talentoso e tal, tem peças que não saem. E se a peça não sai e fica encalhada, tu tem que dar desconto. E se tu dá desconto, tua margem bruta cai. Sem contar que tu tem um capital de giro muito maior, né? Porque tu precisa comprar estoques muito maiores. Então, assim, a Zara inverteu tudo. Que ela faz pedidos menores que saem, então, desse... Tudo se resume ao grande complexo da Zara em La Coruña. Então, tudo acontece lá. E aí eles começaram... Aí depois, algumas fábricas ali
parceiras próximas também, Portugal, Marrocos, Turquia, Tá. justamente para ter velocidade. Que são da Zara. Que são da Zara e alguns são fornecedores, parceiros, mas que geralmente produz a maior parte para a Zara. Uhum. Né? Então, assim, e aí eles colocaram, já nos anos 70, ele colocou aquele prazo de 48 horas. Entre o pedido da loja e o gerente da loja pede o item, Tá. tem que chegar em 48 horas na loja. Então, assim, daí ele criou todo um sistema de logística, de ter caminhão próprio, que tem uma própria empresa de logística dentro da Inditex que cuida de toda a parte logística. A Inditex é a empresa... É a holding. A holding. Daí, abaixo da Inditex tem a Zara Home, mais outras marcas lá que não são tão conhecidas. E essas empresas que uma produz tecido, uma fabrica, uma produz calçados. Entendi. Então, só para ficar mais claro, a Inditex é a holding. Dentro dela, vamos dizer, tem várias empresas Várias subsidiárias. que todas acabam fornecendo para a Zara, é isso? É tudo verticalizado. Então, tem as redes de lojas, né? Zara Home e essas outras. Perfeito. E aí tem a empresa de logística, uma fabricante de calçado, uma fabricante de tecido, que a grande parte do faturamento é tudo para a Zara, eles fornecem para a Zara. Né? Então ele seguiu ainda também sendo um industrial. Né? Sim. Exatamente. Ao contrário dos concorrentes dele, H&M, que é da Suécia, Gap, que não tem fabricação própria. Esses caras já seguem esse playbook de produzir principalmente na Ásia já há muito tempo, por causa da mão de obra barata e tal. Mas são trade-offs que tu tem que fazer, né? Compensação, tu tem uma margem maior por comprar na Ásia, Sim. mas tu tem um tempo de entrega muito maior também, né? Então, e também tu tem que fazer esse esquema dos pedidos dos grandes lotes, né? Sim. Que tu não vai pegar não vai fazer um pedido pequeno Sim, saindo o chinês na fábrica não produz na China. pouco, né? Exato. Então, isso é até um ponto contra-intuitivo que falam que, tipo, cara, vários caminhões da Zara saem do centro de distribuição e ou entregam em aeroportos para ir, por exemplo, para os Estados Unidos ou para outros países, ou alguns fazem só a entrega de caminhão já direto nas lojas na Europa, mas muitos desses caminhões não estão lotados. Então, em tese, tu não está sendo eficiente, porque tu não está diluindo o teu custo. Sim. Mas a Zara não quis nem saber. Então, assim, tem um estudo de Harvard que o cara fala que muitos gerentes de logística, assim, para eles seria inconcebível tu sair com um caminhão que não esteja transportando cheio. Sim. Porque tu tá deixando ali metade do espaço vazio, não é eficiente. Fazendo um paralelo histórico, foi exatamente por isso que a cidade de Nova York cresceu. Porque os comerciantes de Nova York, na época, viram que não fazia sentido, como as grandes potências faziam. Por exemplo, Londres, Amsterdã, esperavam os navios ficarem cheios para sair os produtos dali. Sim. E aí os caras, né, os grandes comerciantes de Nova York falaram, não, o negócio é que quando tu tem que esperar um navio encher, tu não tem o prazo, não sabe quando vai ser entregue, e o cliente está sempre demandando lá. Né? Então, ocorriam quebras, enfim, de armazenamento, enfim, e o comerciante final lá não tinha como entregar. E foi isso que eles mudaram. Né? Foi esse pensamento. Todo dia ia sair um navio e não interessava se ele estava cheio ou não. Todo dia ia sair e todo mundo sabia que ia receber o tal produto em X data. E dessa forma que Nova York realmente começou a crescer e despontar como uma grande cidade comercial. Né? Ela é uma cidade, enfim, à beira do rio Hudson. Né? E foi isso que diferenciou ela de Londres e por isso que ela, anos mais tarde, se tornaria a capital do mundo. Enfim. Que massa. Não sabia. Só um... E é igual a estratégia do Amâncio. O seu Amâncio fez a mesma coisa, né, anos depois. O que, na verdade, como o Greco disse, né, teoricamente não faz sentido. Na teoria não faz sentido, porque na teoria também é um custo a mais, né? Tu vai levar menos itens, né? Não vai encher o teu caminhão. Né? Tu leva menos itens e também, às vezes, acaba sendo até mais caro também, porque um dos pontos que o Amâncio quis fazer também de já colocar a peça etiquetada e
pronta para vender na loja, Sim. né? Então, assim, querendo ou não, tu toma um pouco mais de tempo do pessoal do CD, que hoje já é mega automatizado, né? Um CD de 400 mil metros quadrados. Tá. Mas que ao invés de tu botar no caminhão um monte de peça e aí o pessoal da loja vai lá e passa, e etiqueta, já vem pronto para colocar na arara. Né? Então, assim, eu não sou especialista em logística, né? Mas pelo que eu estava lendo, é tudo muito contra-intuitivo mesmo. O cara usou uma lógica que ninguém usa. Ele criou o próprio processo, né? Até porque É. isso é uma coisa muito diferente, assim, na Zara, que é ali meio que criou a maneira de operar ali. E o que é muito difícil de copiar, porque é uma eficiência brutal, que eu acho que só tem poucos comparativos, né? Acho que é só um Walmart, uma IKEA, de ter uma cadeia de suprimentos tão eficiente. E nisso também entra o ponto que a gente falou antes sobre o sistema de informação, né? Porque Sim. é muito importante tu monitorar ponto a ponto, né? Toda a logística, né? Até uma coisa interessante que eu estava lendo também é que não só a questão de novas peças, né? Mas o redesign também eles vão monitorando. Ou seja, quando um cliente dá um feedback, essa calça aqui tem um pouco, esse corte aqui tá ruim e tal, eles vão lá e redesenham aquela peça. Então isso também é uma questão que eu acho que favorece a qualidade. Quando tu vai lá, tu veste a peça, ela normalmente veste bem, tu sabe que é uma coisa que boa de usar, né? Então... os caras, eu acho que não estão só ligados em coisas novas, mas estão ligados no que já fizeram melhorar, sabe? Que as peças que eles já fizeram. E muito baseado em feedback, né? Isso. Muito baseado em feedback, tanto dos clientes, que nem falou, tem uma diretora lá da Zara que deu entrevista e falou, a gente não vai em feira de moda, né? Tipo Fashion Week, essas coisas. A gente só... É uma reportagem de 2013. A gente acompanha blogueiros e falando muito com o cliente. Hoje em dia deve ser TikTok, né? Sim. Óbvio. Sim, hoje é o que as marcas chinesas fazem, né? Na verdade, o que a Shein faz foi o playbook Aprendeu com da o seu Zara, Amâncio, né? Só que ele conseguiu fazer um sistema também muito, muito bom, muito rápido, né? Mas a Zara fez isso. Então, assim, não dá nem para dizer que é uma empresa de fashion, né? Uma empresa de moda. É uma empresa de logística, basicamente, porque o negócio Pensa na complexidade, cara, de tu ter milhares de peças, né? Imagina, para homem, para mulher, para criança, né? Com grades diferentes, tudo. Eu não sei se eu estou errado, mas a equipe de design faz cerca de 30 mil roupas diferentes, né? Eles desenham 30 mil roupas. 10 mil delas acabam realmente indo para a loja. Então, é uma quantidade de SKUs muito grandes, né, para serem trabalhados. Né? E isso aí, imagina, como o Grego disse, a parte logística desse processo. Né? Porque até me chama a atenção, e em conversas aí com a minha agora noiva, né? Perfeito. E as amigas dela, que obviamente consomem mais que eu, enfim, estão mais lá. A Zara, ela tem acho que ela também entendeu muito a questão psicológica da venda, né? Acho que... E de como um ponto de venda, entre aspas, se comportar. Né? Mas eles também têm uma questão meio de escassez nas lojas, né? Que tu não vê muitos tamanhos, aquela camiseta ela não tem muitas variedades dentro da loja ou em quantidade. Né? Daqui a pouco, camiseta do Curioso Mercado, inclusive, se vocês quiserem comprar, temos uma lojinha, verdade. A gente pode deixar. Tá na descrição. Só tem uma camiseta na loja e a pessoa meio que acaba se obrigando a comprar porque fica com medo que aquilo ali daqui a 14 dias não vai mais estar lá. Sim. Né? E isso não é uma coincidência. Né? Isso é feito de propósito, né? By design. Porque é justamente essa sensação que passa no consumidor de ver algo que tu gostou e tu saber que, cara, se eu não comprar agora, talvez não tenha mais depois, né? Então, essa sensação também de estar sempre tendo novidade, isso é tudo que o consumidor quer, né? Então, tu sabe que sempre vai ter coisa nova. Tanto é que, num dos estudos de caso que a gente leu lá,
mostrava que, pelo menos no Reino Unido, a média de visitas de um consumidor em uma rede normal de varejo era 4 vezes por ano e na Zara era 17. Ou seja, né, justamente pelo fato de que tu sabe que toda semana está chegando coisa nova e tem essa escassez de, cara, vou ter que levar, senão não vai ter. Comprar imediatamente, senão... Ao contrário das redes convencionais que tu pode pensar assim, não, mas se eu vier depois pode estar até mais barato, né? Porque tem um monte. Sim. Então, então esse é mais um fator também, né? Que ele inverte a lógica e que tu vai combinando tudo, né? O controle da cadeia de suprimento. Aí essa questão da escassez. E aí um ponto também legal que também foi completamente diferente da indústria da moda. A Zara não gasta com propaganda. Isso é uma loucura. A Zara não gasta com publicidade. E, geralmente, uma marca de roupa, uma rede de varejo, tem um monte. Gasta... Os maiores gastos. E aí tu pensa, mas é a maior rede de fast fashion do mundo, 7 mil lojas, 38 bi de euros de faturamento. E tu não vê propaganda dos caras, né? E aí o racional do Amancio Ortega, novamente, diferente de tudo, era que o marketing seria colocar as lojas em pontos estratégicos nas principais cidades do mundo, né? Então, assim, vitrines, lojas em ruas caras em Nova York, Paris, Milão, onde tem um fluxo grande de pessoas e que a pessoa vê a vitrine e já vai ali, entra e experimenta. Ele usou esse orçamento que ele gastaria com marketing para talvez gastar um pouco mais pegando esses pontos, né, de referência. Pontos que são caríssimos, né? Então, tipo, em Londres, em Nova York, né? Então, ele sempre priorizou pegar esses pontos que tem os aluguéis mais caros. No início ele comprava, né, começou... Primeiro ele cresceu muito na Espanha, né? Aí ele dominou a Espanha, foi para Portugal. Era mais barato. Que era mais barato, aí teve produção lá também. Aí continuou a expansão na Europa, mas também já começou a fincar a raiz lá em Nova York. E aí, conforme o modelo já estava funcionando, ganhando muito dinheiro, sempre foi muito lucrativo, gerador de caixa. Que daí ele até hoje, né? Ele começou a comprar os imóveis, só que uns pontos caríssimos, em alguma das cidades mais caras do mundo. Sim. Né? Mas era justamente ali que ele queria estar, porque ali estava o público-alvo dele, de gente jovem, com um poder aquisitivo relativamente alto, mas se tu for ver, tipo, ele não era uma marca de luxo, né? Então ele se posicionou de uma forma muito inteligente também, né? Porque assim, era um design legal, parece uma grife italiana, mas tu vai ver o preço é acessível. Né? Então ele se posicionou dessa forma em algum dos principais pontos comerciais do mundo sem fazer propaganda. E eu também acho que a lógica de não ter coleções também não tira um pouco do sentido da propaganda, né? Porque normalmente as propagandas são coleção outono e inverno, coleção... E tu vende aquele espírito, né? Então, é uma coisa muito mais rápida, né? E aí tu pensa, né? Vamos lá. Marcas de um público, vamos dizer, mais classe A, enfim. Sei lá. Tommy. Me ajudem aí, vamos pensar algumas marcas aí. Gucci. Gucci. Tá todo mundo disputando um mercado e gastando muito com marketing e tudo mais. O que a Zara faz, inclusive é um dos exemplos que nesses materiais que a gente leu, muitas vezes eles pegam, copiam, vamos dizer, o estilo ou algo do tipo, criam a mesma roupa e lançam antes mesmo das próprias marcas que gastaram rios de dinheiro lá em Fashion Weeks da vida, em marketing. E aí, vamos dizer, quando eles lançam uma tendência, essa tendência pega, a Zara vai lá, copia a tendência e tem lá para vender também. E o mais importante, mais barato. E o que me chama atenção, assim, daí uma questão mais de experiência, talvez minha, não sei se eu estou completamente certo nisso, é porque a Zara ela acaba sendo bastante democrática.
E, bom, escutem bem o que eu vou falar, né? A gente sabe que muita gente não consegue comprar, obviamente, mas tu vê pessoas com alto poder aquisitivo comprando na Zara, pessoas da classe média, né? Enfim, tu vê de tudo dentro de uma loja da Zara, que sempre está lotada, pelo menos é a experiência que eu tenho também dentro de lojas Zaras. E tu vê de tudo lá dentro, né? Então, isso me chama muita atenção, por quê? Enquanto todo mundo ficou se degladiando pela marca, pelo estilo, pela tendência, e muitas vezes até, inclusive, perdendo espaço, a Zara foi lá, entre aspas, copiou todo mundo e só foi ganhando espaço. Sim. Então, assim, eu acho que daí vem uma característica do Amâncio também, que traduz um pouco do que a Zara é e talvez seja um pouco do sucesso. Ele não quer o ego, ele não tem o ego da Louis Vuitton, por exemplo, de eu sou a Louis Vuitton. Não, eu sou a Zara, tá tudo certo. Só que a diferença é que na Louis Vuitton, poucas pessoas vão, claro, por ser mais caro também. Sim. E a Zara está sempre cheia, em qualquer lugar do mundo. Né? Então foi assim também que eu acredito que ele conseguiu crescer, né? Porque tu mistura um público que tem poder aquisitivo, né? Com uma galera que não tem tanto, mas que quer também muitas vezes parecer, ou, né? Enfim, e consegue isso na Zara, o que não conseguiria com uma marca, enfim, mais cara. Né? Sim. Então, o posicionamento perfeito, assim, se for ver, né? Tipo, no Brasil, então, para nós, falando de roupa masculina, não é tão barato quanto uma Renner, mas não é tão cara quanto uma Lacoste, né? E a qualidade é muito boa, né? E a qualidade é muito boa, exato. Que é acessível. E é muito engraçado que minha esposa lá também é a mesma coisa. Quando ela vê alguma... Quem? A Júlia, esposa. É tua esposa? Praticamente. Isso é uma novidade. Quando mora aqui junto é a esposa. Parabéns, meu amigo. Mas quando tem uma peça lá que ela tá vendo na internet, alguma coisa assim, ela sempre fala, não, eu vou lá ver o modelo da Zara. Porque ela já sabe que quando ela chegar na loja vai ter uma parecido com aquilo ali que tá bombando, que é a versão da Zara, sabe? Isso é outra coisa, né? O app da Zara é algo, assim... Fenômeno. Muito acima dos outros, né? Enfim, das concorrentes dela, assim. Bem diferente, bem melhor, assim. Inclusive, quando tu vai na loja, o pessoal tá sempre com o celular na mão, escaneando ali a etiqueta para ver se tem outros tamanhos. Porque na loja não tem, Exato. Né? Tem isso, né? Sim. Essa escassez ela é muito interessante, né? E tu vê, né? São conceitos que agora... o Greco diz que ele é um contrarian, né? E ele realmente foi, só que... Por que ele é? Olhando hoje, 2025, são termos que estão na moda já há algum tempo. Só que ele começou esse processo em 1975, né? Com a Zara, foi em 1975. Mas ele já tinha pensado isso antes, inclusive quando ele era jovem, né? Porque a experiência dele dentro de uma loja... E depois ele, naquela pequena loja, ele se tornou gerente. Ele sempre teve essa aptidão e principalmente o foco no cliente, né? O entendimento. Isso, tu traz 40, 50 anos para frente, é o resultado de muito trabalho e de um pensar que começou lá. Só que ele também não chegou nesse processo tão eficaz, por exemplo, na questão logística do dia para a noite. Né? Foi muito tempo testando e evoluindo o processo. Ele olhava primeiro o cliente, né, tu falou, e daí isso obrigou ele a ir para um caminho de ter muita eficiência logística, né, muita eficiência no processo, porque ele tinha que entregar o produto rápido, só que ao mesmo tempo demorou anos para conseguir essa eficiência, né? Não foi de um dia para o outro, mas criou uma barreira de entrada gigantesca, que é o que o Greco fala. É impossível competir. Tanto é que tem algumas grandes redes que copiam o processo dele, né? Tentam, porque... É que é muito difícil, né? Porque são várias etapas do processo produtivo e de logística. E que se tu copiar só uma parte, tu não vai ter o mesmo resultado. Entende? Então, assim, é um conjunto de atividades. Isso aí, o livro do Michael Porter, ele usa a Zara como exemplo, de que desde o design até chegar na ponta final para o consumidor, é uma série de etapas que levaram muitos anos para ser construída e bilhões de dólares investidos, né? Aquele centro de distribuição dele lá em La Coruña é todo automatizado. A gente vai colocar imagens aí. 5 andares. O negócio é gigantesco. Gigantesco. Então, assim,
é bilhões nos sistemas de informação, Sim. aí em toda a parte logística. Aí também, pô, imagina quanto ele já não investiu nessas lojas, nesses pontos tão caros. Sim. Uhum. Que faz parte disso tudo, Que faz né? parte disso tudo. Então é uma mega operação que muita gente tenta de alguma forma copiar, mas ninguém consegue, entendeu? Ninguém, a H&M, que começou antes da Zara, ficou para trás. A Uniqlo tenta faz bem e tudo, mas não é a mesma coisa, nem se compara. Uhum. A Renner aqui tenta também, mas né, agora com o CD de Cabreúva, né, que é um baita CD, 750 milhões de reais, estão fazendo esse negócio, tipo, já sai etiquetado. Uhum. Isso é uma sorte que fazia nos anos 80, entendeu? Entendeu? Porque aí, né, qual é o ponto? Que ele investe bilhões há anos, né? Todo ano investindo bilhões para ficar mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente. E essa eficiência faz com que ele tenha, por exemplo, menos investimento em capital de giro, né? Porque tu tem uma margem bruta maior, tu tem menos necessidade de estoque, Uhum. Sim. então tu tem um capital de giro. Eu não sei se ainda tá, mas na época dos estudos de caso lá, eles falavam que ele operava com capital de giro negativo, né? Porque basicamente tu tá operando com o dinheiro do cliente, né? Sim. Porque imagina, chega muito rápido, né? chega toda semana, chega pedido, né? Que no estudo de casa é que tá. O estudo de casa é meio antigo. Ele é da época do IPO, né? De 2001. E ele falava que a lógica era o seguinte: os gerentes de loja faziam 2 pedidos por semana, na quarta e no sábado. Então, tudo que eles precisavam. E aí, chegava lá no CD, em La Corunha, e saía... Desse CD sai tudo, para o mundo inteiro. E aí já saía etiquetado com... isso aqui vai para a loja tal, vamos dizer, em Lisboa, tal. 24 horas. Né? Então, assim, tudo isso para dizer que, cara, é muito difícil copiar algo. Assim. Tu vai tentar copiar o design... Beleza, tu até pode conseguir copiar o design e tal, mas provavelmente tu não vai ter a mesma eficiência, tu não vai conseguir fazer com um custo tão baixo, tu não vai conseguir colocar na arara tão rápido, né? Sempre vai faltar algo, Tu né? tá Sempre vai faltar 50 algo. anos atrasado. Tu pode chegar, mas vai demorar. Ou tipo assim, tu não vai conseguir os melhores pontos, Porque quem tá lá é o... quem tá lá já é a Zara, Sim. entendeu? Em Nova York, Londres e tal. Então, assim, até esse era nas matérias antigas, lendo, era um desafio. Assim, o pessoal questionava se ele conseguiria replicar esse modelo quando a Zara expandisse para o mundo todo, né? Porque na Europa, querendo ou não, é mais fácil, vamos dizer assim, né? Muitos lugares na Europa lá tu entrega de caminhão mesmo. Mas daí, conforme ele foi crescendo para a Ásia, para os Estados Unidos, para a América Latina, tinha essa questão se ele conseguiria ser tão eficiente, e conseguiu. Sim. Porque em 2014, eu estava vendo, 2014, vamos fazer de 2014 a 2024, 10 anos. 2014, a receita foi 18 bi de euros. 2024 foi 38 bi de euros. Tipo assim, não para de crescer. Independentemente de crise econômica, a Espanha lá estava super mal ali depois da crise de 2008. A maioria do tempo a Espanha estava quebrada, né? Quando a empresa estava crescendo. Literalmente quebrada. Então é um fenômeno, assim, um fenômeno. E aí que tá, né? De um cara super simples. É isso que eu queria talvez entrar agora, assim, pra gente... Eu acho que a Zara tá bem explicada, né? O sucesso, mas por trás dela, o Amancio Ortega é uma figura muito interessante também, né? Ele é um personagem muito único dentro de um universo dos negócios, né? A gente já, por exemplo, a gente até vinha conversando sobre isso. Talvez o Dietrich Mateschitz da Red Bull, em alguns pontos, eles se assemelham porque são contrarians, como o nosso amigo Greco fala. Sim. Ele era um cara que valorizava muito a privacidade dele, né? De certa forma, ambos eram autodidatas,
Sim. Né? Sim. O Amancio Ortega não acabou a lembrança. médio. Ensino médio. Lá com 13, 14 anos, ele largou os estudos para ir trabalhar para a mãe dele nunca mais ser refutada, né, em um crédito. Então, eu acho que essa figura do Amancio, ela é, como eu disse, muito ímpar e deveria ser mais falada, né? Porque, como o Greco disse, em grandes livros de grandes escritores, né, que falam sobre negócios e que dão, enfim, que exploram esse mundo, hoje o Amancio Ortega já aparece como um personagem, o que ele fez já é um estudo de caso, né? Não à toa ele é chamado do Ford, né, da moda. Sim. Né? Mas me parece que no Brasil ainda muito pouco se fala dele. E quando se fala é por polêmicas que também a gente vai falar, né, nesse episódio. Sim. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco também sobre ele. Ele me lembra um pouco a característica do fundador da Red Bull, conforme tu falou, né? Em termos de ser um cara recluso, não dar entrevista, vive uma vida simples e tal. Né? E até a própria biografia dele foi uma luta para conseguir, porque o jornalista que fez tentou durante anos convencer ele, e ele não queria e tal. E ele tem uma característica de ser, de pelo menos o que dizem, ser um cara super simples. Ele não tinha nem escritório próprio na Zara, porque ele falou que ele ficava andando da fábrica para a área de design, para o armazém o tempo todo. E quando precisava sentar em algum lugar, pegava uma mesa lá na parte da Zara feminina. Mas então, assim, é um cara que quebra o estereótipo, né, do mega empresário e tal. Ele começou a aparecer só ali na época do IPO, que foi em 2001, né? Então, antes disso, não tinha nem foto dele na internet. Até 1999 não tinha nenhuma foto desse cara. Então, tipo, o cara não gosta de aparecer, ele não tinha foto. Ele vive até hoje em La Coruña, que é uma cidade de 250 mil habitantes. Embora seja é o homem mais rico da Espanha, com uma fortuna de 120 bi de dólares. E com um dos portfólios imobiliários mais valiosos do mundo também, né? Através do family office dele. Mas é isso, um cara que, como a gente já viu em alguns casos, né? O da Red Bull, o da IKEA, ele quebra um pouco do mito, né? Que até vai ser um tema da nossa primeira aula da comunidade. Que comunidade, a comunidade do Curioso Mercado. A gente está construindo ela. Para quem gosta de business e quer se aprofundar mais, a gente vai fazer aulas semanais e, entre outros benefícios, né? Clube do livro, enfim, estamos montando. E a primeira aula é justamente para quebrar o mito do líder carismático, né? Que é o que o Jim Collins fala muito, né? Que nos estudos dele, de mais de 1.700 anos de empresas que ele analisou que diversos grandes fundadores não tinham essa característica de dar palestra, de dar entrevista, de sair na capa de revista, de aparecer, de falar que tu tem que fazer isso ou aquilo, sabe? Em linha com algumas polêmicas que a gente teve recentemente, né? Sim. E é justamente o oposto. Vários empreendedores criaram negócios bilionários não aparecendo na mídia, né? Sim. Simplesmente só trabalhando. Só focando no negócio mesmo. Sim. Só focando no negócio, exato. E aí que tá, Zara. O cara não era estilista, né? Não estamos falando de um gênio da moda, né? O cara que não dá entrevista, não tem livro escrito, não dá palestra, o cara só trabalha, né? Que nem a gente tem exemplos aqui no Brasil também, os fundadores da VEG, né? Enfim. Então deixa eu só fazer o merchan, né? Pessoal, a gente realmente está fazendo uma comunidade que quem está tocando é o nosso amigo Greco, que é um gênio dos negócios, um cara que realmente vocês podem perceber aí, né, nos episódios o quanto ele se aprofunda e também mais pela nossa equipe. E a gente já está com as inscrições, né? Primeiramente vão ser só 100 pessoas, né? E até vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo.
para quem quiser se pré-inscrever, tá? Para essa comunidade, que a gente pode afirmar, e aqui está o nosso nome em jogo, que vai ser algo único no Brasil, né? Não é mais um cursinho, não é mais uma comunidade, não é mais nada. É algo novo que vai ser diferente, e diferente no bom sentido. Vai ser a melhor comunidade de negócios do Brasil, tá? Então, e aqui está a nossa história, né? Mais de 2.000 posts, mais de 120 vídeos falando sobre negócios e estudando diariamente. E tudo isso vai estar dentro da nossa comunidade, né? De uma forma fácil, onde tu vai gerar networking, vai conhecer pessoas, tu vai ter acesso direto aos fundadores do Curioso Mercado e uma série de outros benefícios que a gente vem construindo e que em breve estará no ar. Então, já se pré-inscrevam aí e tá feito o nosso merchan. Muito obrigado. Foi bom nisso, hein, cara? Até o nosso Milton Neves. É verdade. Ô, Milton Neves, obrigado. Ficou bom mesmo. Bom, mas cara, eu honestamente não conhecia tanto o case da Zara, conhecia pelo meu nosso amigo Greco, porque sempre falou. Inclusive, ele disse que a nossa comunidade deveria ser a Zara. Sim. Né? É verdade. Das comunidades. Como é que é? Zara dos negócios. Fala aí. Que tu tem, vamos dizer, uma pirâmide, né? Então, tu tem uma Hermès, que seria alguém que gosta, alguém que quer estudar sobre negócios. Uhum. E aí vai para uma Ivy League nos Estados Unidos. E quer aparecer. Quer também, aparecer tá? e tal. Vai fazer Harvard, vai fazer Stanford. Só que é a Hermès, né? Então tu vai pagar, te prepara para pagar $100.000 por ano por baixo. Sim. Né? Harvard não pode mais. Para fazer um MBA e tal. É isso. Aí tem um meio aqui de operadores, né, de players que vendem imersões por 30, 50 mil reais. Que entregam muito pouco. Só para deixar bem claro. Exato. Sei que tu não vai falar isso, mas eu tô falando. Exato. E aí a gente pensou, tá, mas e o cara que quer conteúdo de qualidade, mas ele não se importa assim, em ficar postando stories e em evento. Não, ele só quer conteúdo de qualidade. Né? Essa é a comunidade do Curioso. Então seria a Zara, porque a um preço muito mais acessível e com o valor de algo que é ensinado em Stanford, Harvard. Né? Então, tu gastaria 100 mil na Hermès. Então, o posicionamento da Zara para mim é perfeito, porque ele entrega um produto de muita qualidade por um preço acessível. Né? É o que a gente vai fazer. Agora acabou o merchan, então? Agora acabou o merchan. Isso aí não foi combinado, tá, pessoal? Mas saiu bem aqui, né? Então... É bom. Mas nem tudo são flores, né? Nos últimos anos, a Zara sofreu, principalmente, acho que no Brasil, a gente veio discutindo muito sobre isso, porque a gente também não está aqui só para contar coisas boas e também só defender. Não, a gente está, como sempre, para, enfim, entender melhor esse processo todo. A Zara ela vem sofrendo muito, né, com uma crise de reputação, né? Uma série de polêmicas envolvem o nome Zara. Eu acho que também muitas vezes, bom, vamos colar em alguma coisa, vai na Zara, porque é a maior, é mais fácil, vende mais, a gente sabe como é que funciona a mídia, né? Mas é notório que a empresa esteve envolvida com algumas denúncias, por exemplo, de racismo. Ela chegou a ser condenada, né, por ter na sua cadeia, isso é importante ser colocado e a gente pode explicar um pouco melhor, na sua cadeia de parceiros ali, no caso, foi condenada por ter trabalho escravo na cadeia, né, e inclusive ela admitiu isso. Então, e isso também aí em pesquisas, vamos dizer, mais pessoais, isso de certa forma abalou a imagem dela. E a gente também quis entender se é a nível mundial. A gente viu que pegou mais no Brasil, colou mais isso no Brasil, mas também tem denúncias a nível mundial, como o trabalho escravo na China, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque, obviamente, se tem trabalho escravo, está errado, o ponto não é esse, mas a gente talvez fazer um exercício um pouco a mais de imaginar como uma empresa que vem sofrendo essas crises de reputação, ela, ao mesmo tempo que, bom, tem pessoas que falam eu não vou mais consumir, né? As lojas estão sempre cheias, né?
Isso, no mundo de hoje, de lacrar, enfim, não é nem no mundo do cancelamento, é interessante, né? Porque a empresa continua crescendo, né? Então, é um exercício que eu tentei, na minha cabeça, entender, mas eu gostaria primeiro de escutar vocês, por que vocês... por que acontece isso? Por que a Zara segue crescendo mesmo a cada 2, 3 anos ela sofrer com uma crise ali de, enfim, estar envolta a polêmicas e coisas do tipo? Na minha opinião, assim, no final do dia, ainda mais nesse ramo da moda, e aí tem o caso da Zara, tem o caso da Shein, o Shein. No final do dia, o benefício que ela entrega para o cliente, ele é tão bom, vamos dizer assim, que a pessoa, ela meio que, cara, essa roupa aqui é muito bonita, a um preço acessível. Sim. Na prática, o ser humano ele acaba pensando no bolso dele, né? Então, assim, são poucas pessoas que chegam na hora, não, eu não compro mais Zara por causa disso, disso, aquilo. Até porque seria uma hipocrisia, porque também ele teria que parar de comprar de todo mundo, né? Todas as marcas, tem N casos, né, de trabalho análogo à escravidão, e nem que não seja análogo à escravidão, mas tipo, condições de trabalho em Bangladesh, né, Indonésia, que são péssimas condições de trabalho. Sim. E, no entanto, é que nem tu falou, as lojas da Zara estão sempre lotadas, a Shein não para de vender. Mesmo para a Shein vende muito para a geração Z, que se fala que é consciente sobre o meio ambiente. Só que a Shein, ela é ultra fast fashion. Sim. Então, ela prejudica mais o ambiente do que a própria Zara. Né? Então, óbvio, de novo, né? Tem o certo e o errado, obviamente esses casos estão errados e tal, mas acho que pega um pouco de hipocrisia também, né? Do público de lacrar e tal. E aquilo, cara, simplesmente não se refletiu nos números da Zara. Né? Mesmo com a crise de imagem, que eu acho que também, pelo fato da empresa, ela não tem muito controle da narrativa, justamente porque ela que nem a gente falou, faz marketing. Ela não faz marketing, ela não gasta publicidade. E todos esses casos, se for ver, ela apanhou bastante, sim, e não teve muita contraparte dela, sabe? E também é aquela coisa que a gente conversa bastante, que é a política de cancelamento, ela tem um prazo de validade, né? É um determinado tempo que a empresa acaba sendo muito atacada, fica um tempo ali na mídia, todo mundo falando sobre aquilo. Depois de 60 dias, Ninguém mais fala. Ninguém mais comenta muito. E aí é aquilo, tipo, beleza, eu quero comprar uma roupa que eu tenho certeza de que é feita em condições boas de trabalho, é feita no Brasil. Aí tu vai ver o preço, é o triplo, 5 vezes mais caro. Então, assim, tem essa questão do orçamento também, Sim. né, cara? Né? Então, quando envolve o bolso do ser humano, olha, dificilmente deve ter casos, tipo, não, por meus princípios eu não compro na Zara e nem na Shein. Óbvio. Provavelmente essa pessoa tem condições financeiras melhores. Porque, no geral, todo mundo pensa, putz, errado e tal. Lamentável que isso aconteça, mas, cara, né, tem que se vestir de alguma forma. Assim, até sobre esse caso, e é importante que seja dito, né, ocorreu em 2011, né, um parceiro, né, que é a Arra e Rodez, não sei se é o nome assim, eram contratadas pela Zara, né, e foi flagrado lá em São Paulo, que tinham, acho que 14 pessoas, a matéria aqui não está me dizendo, mas que estavam realmente em um processo lá, foi um flagra de trabalho análogo à escravidão. Né? E aí, como eu disse ali, né, no início, é importante que seja dito, isso era um parceiro da Zara, não era a Zara, porque a Zara ela tem as indústrias e todo um processo interno, mas ela também tem parceiros que fazem produção. A gente não tem exatamente o número... Mais de 7 mil fábricas. Então, assim... Difícil controlar isso. Esse era o ponto que eu queria chegar. Então, a Zara, inclusive, daí realmente admitiu que na cadeia produtiva dela existia,
né, trabalho análogo e a escravidão e anunciou que ia investir não sei quantos milhões para melhorar os processos. Mas aí é óbvio, e recentemente a gente teve aqui aqui na Serra Gaúcha, né, com algumas vinícolas. É óbvio que se você contrata alguém, tu tem que saber a procedência. Tu é corresponsável, né? Mas não é também, por outro lado, é difícil fazer esse controle, né? Sim. É uma cadeia muito grande, ainda mais se tratando de Zara e empresas do tipo, né? Que o processo acaba sendo mais difícil, né? Mas sim, tu tem que ter o controle sobre o teu fornecedor e ponto, né? A gente não está aqui para não dizer isso. Mas me chama a atenção e eu me lembro que foi assim, coisa de... A Globo foi muito para cima, todas as grandes mídias naquele ano, 2011, eu me lembro disso que, bom, seria o fim da Zara no Brasil, né? Mas aí eu volto a dizer assim, que me chama a atenção, e esse eu acho que o Greco colocou muito isso, quando mexe no teu bolso, a coisa muda, entende? E no final do dia tu quer estar bem vestido, né? E assim, o Greco falou todas ali, mas foi uma força de expressão, obviamente. Claro que não é todas as empresas, mas a grande maioria, a partir do momento que o produto vem da China, ou de Bangladesh, ou né, enfim, cara... Vietnã, Indonésia. Então, são pouquíssimas empresas que não têm essa cadeia de suprimentos e etc. E quando são, é caríssimo, né? Então, acaba que, pô, tu quer te vestir melhor, mas tu não tem R$800 para comprar uma camiseta, entende? Então, é muito difícil equalizar enfim, até onde o certo é o certo, até onde o errado é o errado. Se tem trabalho análogo à escravidão, tá errado, ponto. Mas como é que tu vai julgar uma empresa, né, do tamanho da Zara que daqui a pouco um fornecedor errou, né? Que provavelmente também não seja o caso. Sim. Então, é um assunto polêmico, ele é difícil. E provavelmente vai ter gente só comentando sobre isso. Exatamente. Sim. Nem vai ver a parte de business. Passando pano aí para Zara. E não é o caso. E eu acho que existe sim um desafio grande das empresas, né, nesse sentido, assim, principalmente empresas com grandes cadeias de suprimentos, de sempre estar evoluindo os seus processos. E esse é um dos problemas, né, que existem no mundo. São uma série de coisas que, vamos dizer, não é o certo, né? Mas, obviamente, isso pega muito, né? E pegou, né? Tanto é que a Zara até hoje ainda, né, tem esse lastro na sua história. Né? Como uma mancha ali, né? Quando a gente faz algum post sobre o Amancio Ortega, sempre alguém comenta, trabalho escravo. Então, realmente, no Brasil, ficou essa mancha na imagem, mas que eu fui esses dias no Iguatemi aqui de Porto Alegre e a loja estava lotada. Esse aí não vai ser o último caso. É que aí que tá. Quando o benefício do produto ele é tão bom, a pessoa, ela, sei lá, abre mão, que seja. Por exemplo, uma marca que foi cancelada e que teve uma boa queda foi a Abercrombie. Sim. Né? Abercrombie e tal. Teve um monte de polêmica e tal. Só que aí que tá, eu acho que o benefício do produto não era tão claro e tangível quanto o da Zara, entendeu? Porque a Zara é aquilo, cara, por exemplo, para mulher, então, mulher deve comprar muito mais. Né? Mas para homem, tipo, eu sou um cara pragmático, tu vai na Zara e tu compra tudo que tu tá precisando ali. Sim. Resolve, não precisa ficar indo um monte de loja. Ok. A um preço ok, né? Uma qualidade boa, que a roupa dura. Sim. E ainda paga a tua sacola. É isso, né? Tem que pagar a sacola. Bom, e os números, eles não mentem, né? São 7.400 lojas no mundo. Tá? Faturamento de mais de 38 bilhões anuais de euros. Tá? São 161 mil funcionários no grupo, né? Sim. Então, e fora a Zara, enfim, tem uma série de... O grupo ele possui 7 empresas, né? Se não me engano, 6 ou 7. Valor de mercado de 140 bilhões de euros. Sim. Importante destacar que o Amancio Ortega é o maior acionista disparado, né? Ele tem 60% da Inditex. Então ele está bem rico, acho. Acho que ele está tranquilo. Ele está com a fortuna, tá uns 120 bi de dólares. Mas é que também, ele, por exemplo, só esse ano,
né? Além de ficar rico com as ações, ele também ganha uma porrada em dividendos. Só esse ano vai ser 3 bi de euros. E aí o playbook dele recebe todo ano 1 bi, 2 bi, 3 bi, manda para o family office, imóveis. E aí a carteira dele de imóveis, só de imóveis, hoje já vale 20 bi de dólares. Alguns dos prédios mais valiosos de Nova York são dele. Não só de Nova York, né? Nova York, Londres, Madrid. Sim. E aí alguns ele aluga para a Zara, mas aluga não, usa para a Zara, outros ele só tem ali um prédio comercial. Brabo. E assim o homem cada vez, hoje com 88 anos já, né? Mora na sua casa de 5 andares em La Corunha. Bem simples ele, né? Sempre, Porque eu acho que ele é um cara simples. grande torcedor do Deportivo La Corunha, gosta de ficar com os netinhos. Grande Bebeto. Ele foi CEO da empresa até 2010. Ah, Daí sim, ele isso passou o bastão e ficou só no board E dele. quem é que está à frente da empresa hoje? É algum familiar? Não, é um CEO de fora, se não me engano. É? É. Legal. CEO de fora. E aí é legal falar também que o IPO foi em 2001. E quando abriu o capital, o valor de mercado era 9 bi de euros. Hoje é 140 bi de euros. Então, geralmente a IPO não é uma boa, né? Mas esse aí, quem Deu comprou, certo. deu certo. E o legal é que ele levantou 2 bi. Essa é uma afirmação, Grego? Então, geralmente... No Brasil. Bah, só ver os IPO de 2020, 2021, tu vai me dizer. E aí ele levantou 2 bi de dólares na época, só que foi numa oferta secundária. Não foi pro caixa da Zara. Foi tudo para ele. Mas aí que tá, o negócio era tão bom, e é ainda, se tiver qualquer value investors que analisa, todas as métricas são muito boas. E são sempre muito melhores do que a todos os concorrentes. Entendi. Sim. Retorno sobre o capital investido, margem bruta, margem EBITDA, margem líquida, same store sale, tudo. Uhum. Ou seja, o cara criou um monstro, assim, que às vezes acontece e um setor difícil, né? É um setor difícil, geralmente, né, tem margens apertadas. Né? Aqui no Brasil a gente tem um case legal que é a Renner, que com certeza se inspira na Zara, mas que nem se compara, né, em termos de operação e tal. Né? Sim. Mas que também acaba, apesar dos últimos tempos não serem os melhores, mas também tem aí, né, números sim. bem diferentes. Né? É a maior do Brasil e tem os melhores números também, vendas por metro quadrado, as melhores margens e tudo. Justamente porque é um business que demanda muita eficiência. Né? E na prática é muito difícil tu conseguir fazer isso, entendeu? Todo esse esquema, que nem lá agora nesse novo CD da Renner, cara, que opera por SKU, né? Que não opera mais, então, tipo, a loja pede essa camiseta e aí o CD entrega essa camiseta mais 10 de vários tamanhos. Antes era assim o padrão. Entendi. E é assim em várias redes. Ah. Só que o que acontece, na verdade, a loja queria uma só para vender. E veio mais 9 que não se sabe se tem demanda. E o que acontece? Fica encalhado. Fica calhado. Se fica encalhado, tem que dar desconto. E aí passa aquela moda ali, aquilo Exato. fica... E aí, então são duas coisas, né? Então, ao invés de tu só comprar uma, tu compra 10, então o teu estoque é maior, então tem que ter mais capital. E se encalha, tu tem que dar desconto e tua margem bruta cai. Entendi. Então a Renner agora, já faz um tempo, mas esse de Cabreúva começou em 2021, a construção foi 750 milhões de reais. E é mega tecnológico também, automatizado e tudo. E aí ele sai para a loja no mesmo esquema da Zara, já etiquetado, né? E cada item, tipo, essa camiseta aqui é o SKU A, aí se for a mesma camiseta com outro tamanho é o SKU B. Então eles conseguem ser muito mais assertivo, né, nessa entrega da peça para a loja. E aí, como consequência, então, tu tem isso de menor estoque, melhor capital de giro, que melhora o teu retorno e tua margem fica melhor. Né? Mais eficiência. Mas é que tá, eles estão trabalhando nisso, eles estão assim, não é que já tá dado esse modelo. Sim. Não tá operando 100%, eles estão ainda tentando, e a Zara já faz isso há muito tempo. Sim.
Nosso Tanto- amigo Galó deve ter lido alguma coisa do nosso amigo com Ortega. certeza. Né? Certamente ele deve ter ido lá E ele é um visitar. cara que gosta de Sim, fazer benchmark. e copiar, né? Sim. Em lugares e Até eu vi umas matérias antigas do Galó que ele falava muito da Uniqlo, tá? Sim. Me surpreendi. Mas eu acho que, no fundo, ele queria ser a Zara. queria ser a Zara, mas não fala. Porque é concorrente, ela não tá aqui. e tal. Mas Exato. eu tava Pega mal. nas matérias lá, eu tava vendo que entre 93 e 2001, lá nos anos 90, o lucro líquido da Zara aumentou 14 vezes. Ou seja, o modelo já funciona há muito tempo. Saiu de 34 milhões de euros para 400 e poucos milhões de euros nos anos 90. Só que naquela época, ela não era tão falada fora da Europa, porque ela ainda estava no projeto de conquistar a Europa. Sim. Ela tinha poucas lojas em Nova York e tal. Mas, ou seja, tudo isso para dizer que o modelo é um modelo. Sim. É um modelo de negócio que funciona já há muito tempo, muito azeitado. É um reloginho. E que ela não tem competidor. Impossível. Nesse Impossível momento. não, mas muito difícil. Aí até numa matéria, um analista do Barclays fala, cara, pouquíssimas empresas conseguem chegar perto do que eles fazem. Hoje em dia, a competição deles é com eles mesmos. Sim. Eles se superarem contra eles. Tipo assim, como é que tu entrega mais rápido? Como é que tu aumenta tua margem? E aí entra naquele ponto também do Michael Porter de que não é competir para ser o melhor, é competir para ser único. Eles estão numa parte do mercado que não tem ninguém que chegue perto, cara. A H&M, mas ficou para trás há muito tempo. Tanto é em número de lojas, faturamento, margem. Matheus, nosso professor hoje falou, Não, né? hoje é o palestrinha. Será que ele tinha algo a falar da Zara? É que é um assunto que eu gosto Ele muito. gosta. Não, quase não gosta. Até pelo fato de que eu gosto desses founders que não dão entrevista, Sim. sabe? Que não fico falando besteira. Mas tu tá aí falando, né? Não, eu queria ser anônimo pro resto da vida. Eu queria ser anônimo pro resto da vida. Enfim. Bom, eu em geral procuro acabar o episódio com alguns ensinamentos, mas particularmente eu acho que o senhor Greco Prado ali falou tudo e mais um pouco, assim. Acho que é isso aí. Pra mim é só amém. Ficou bem entendido, né? Não, quase nada. Controle do verticalização, controle do processo produtivo, Foco no cliente. foco no cliente. E assim, nem tudo são flores. E nem tudo são Como a gente sempre diz, né? Os negócios... Nenhuma cara, empresa é perfeita. E nenhum ser humano é perfeito e empresas são feitas por seres humanos. Vale mencionar que também não é uma publi da Zara, né? Mas se quiser também, porra. Inclusive ele tá de Zara, eu acho. É verdade. Inclusive Zara, se quiser, ou outros patrocinadores. Qualquer coisinha. Temos espaços aqui, agora fazendo Até porque Merchan 2. eles não fazem publi, né? Não é pra ele. Não, então vamos cancelar e vamos falar da Renner. Hoje os guris estão marqueteiros, né? Mas tem espaço aí publicitário para... Né? Pois bote sua marca com a gente. Bote sua marca. E chega a mais de 1 milhão de pessoas. Pessoal, então muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Acho que ficaram grandes ensinamentos mesmo. A gente conseguiu se aprofundar bastante, né? Ver todo o lado bom e o lado ruim do negócio, né? E principalmente desmistificar, né? Acho que importante sempre o conhecimento, ele traz luz sobre as coisas, né? Então, muito antes de um comentário besta ou qualquer coisa, mas é tal. Cara, existe uma série de coisas, se tá certo ou tá errado, aí vai de cada um vai entendendo. A gente está sempre nesse processo também de estar procurando novos conhecimentos, porque afinal é o que a gente ama fazer, né? Então, a gente também sempre evolui nesse sentido. Sempre existem novas visões sobre os negócios e vocês vão nos acompanhando nessa jornada que é tão legal de fazer o Curioso Mercado. É isso. Perfeito. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Obrigado, pessoal. meus Valeu, amigos. pessoal.